Quero contar agora que o zagueiro Doria, brasileiro de 31 anos de idade, que está rescindindo seu contrato no Atlas do México, foi sugerido a Marcelo Paz e a diretoria corintiana. Doria tem conversas avançadas com o Internacional, embora o martelo ainda não tenha sido batido. Doria também conversou com o São Paulo e com o Fluminense. Hoje, a operação mais provável é com o Colorado. Repito, ainda sem acordo. Foi por isso que existiu a sugestão em relação ao Corinthians, até porque o Timão busca um ou dois defensores. A interpretação do departamento de futebol é que nem Kaká, nem Félix Torres passam a confiança necessária. O problema é que o Corinthians gostaria de negociar esses dois atletas antes de buscar novos reforços. A preocupação é, com a necessidade de reduzir custos, você traz o Doria, jogador com salário alto, e não consegue se livrar nem do Félix Torres nem do Kaká. O Félix ganha na casa dos 750 mil reais por mês, o Kaká ganha outros 500 mil mensais. No México, o Doria fatura 950 mil mês. Ele já topou rescindir seu contrato de forma amigável e sabe que vai precisar ganhar menos para retornar ao Brasil. As tratativas com o Internacional são por cifras bem inferiores. Diante desse cenário, a tendência é que, apesar de gostar do Doria e entender que ele poderia ser titular, formando talvez dupla de zaga com o Gustavo Henrique, a tendência é que o Corinthians abra mão dessa possibilidade. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que o Corinthians vai repassar à Caixa os 2 milhões e 900 mil reais que está recebendo da Prefeitura de São Paulo pelo aluguel da Neoquímica Arena para uma virada do ano, né, de 2025 para 2026. O estádio foi alugado para uma igreja e por conta de todas as dificuldades financeiras do Corinthians relacionadas ao financiamento do estádio, é a Caixa quem vai ficar com esse dinheiro. Bora falar agora sobre um volante do Fortaleza na mira do Corinthians. Com detalhe importante, participação efetiva de Marcelo Paz, novo diretor executivo de futebol do Timão. Marcelo Paz, que era o CEO do Fortaleza até a semana passada, sugeriu Pierre e contou com a aprovação de Dorival Júnior, mas o volante que foi destaque no Campeonato Brasileiro e está sendo comprado pelo Fortaleza junto ao Tombense por 4 milhões de reais, dificilmente será reforço alvinegro. É que o Fortaleza o comprou sonhando em vender o atleta para o futebol europeu e propostas do exterior não devem demorar a aparecer. Com todos os problemas financeiros do Corinthians, a prioridade do Timão nesse momento é de adquirir atletas livres ou sem contrato, ou que chegariam praticamente de graça. Não é o caso do Pierre. O investimento vai precisar ser superior a 6, 8, talvez até 10 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Papelim, que é homem forte do futebol do Fortaleza, e ele assegurou que não há nenhuma intenção em fazer negócio com o Pierre com outro clube brasileiro. Só para completar, registrar que Marcelo Paz não chegará sozinho ao Timão, ele está trazendo dois braços direitos dele dos tempos de Fortaleza. Thiago Aires, que cuidava da operação dos jogos do Fortaleza no Castelão, e Júlio Manso, que é tratado no mercado como o melhor supervisor de futebol do país. Ambos aceitaram o convite do Marcelo Paz e estarão ao lado dele no Corinthians. Júlio Manso cuida de toda a logística de viagens, contratos com o CBF, TMS, entre outras questões. O Thiago fica com toda aquela responsabilidade extremamente chata, de problemas com estádio, ingressos, catraca, camarotes, enfim, aquele emprego onde não faltam problemas e perturbações. Hora de falar sobre o Corinthians. Michael, atacante do Flamengo, foi oferecido ao Fla. Rubro-negro busca interessados no Michael, mas essa procura tem sido complicada. Há dois motivos que tornam o negócio mais difícil. Primeiro, seu salário de 1,5 milhão de reais por mês. Depois, o Flamengo exige uma compensação financeira para negociá-la. Pois bem, onde é que o Corinthians entra nessa história? O nome do Michael foi sugerido ao Corinthians, que gostou. Há dentro do clube a percepção de que o Michael pode ser esse atacante de velocidade que falta no elenco. O Dorival Júnior é um entusiasta da ideia. Agora o Flamengo e o Corinthians tentam chegar a um acordo. Ele viria por empréstimo ou em definitivo? Que compensação financeira o Corinthians ofereceria? O Michael topa reduzir um pouco o seu salário? Vale a lembrança de que o atacante está completamente fora dos planos do treinador Felipe Luiz. Desde 15 de novembro, o Michael jogou apenas uma partida, aquele jogo contra o Mirassol, a última rodada do Campeonato Brasileiro, em que nem o Felipe Luiz participou. O time principal do Flamengo já havia viajado para o Catar e aí entraram em campo atletas do Sub-20 e alguns poucos reforços, entre eles o Michael. Ainda assim, o atacante disputou na temporada passada 31 partidas com 2 gols e 4 assistências. A prioridade no Corinthians hoje é encontrar um zagueiro, um lateral direito,
mais um meio-campista e 2 jogadores de velocidade. Há a percepção de que faltam atletas de lado do campo, especialmente depois das saídas de Thales Magno e também Angel Romero. A preocupação em relação ao ataque se tornou ainda maior. O São Paulo, o tricolor está em negociações com Lucas Ramon, lateral direito de 31 anos de idade, um dos maiores destaques da posição ao longo do Campeonato Brasileiro. Lucas Ramon, que tem contrato com o Mirassol apenas até abril, já pode assinar um pré-contrato por conta disso e também interessa ao Corinthians. Dá para dizer que São Paulo e Corinthians estão mais uma vez disputando um jogador, o último deles o Danielzinho, outro atleta do Mirassol, cujo contrato se encerrava em 31 de dezembro e que foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser reforço tricolor por 2 anos, prorrogáveis por mais um. Para você que não conhece um pouco do Lucas Ramon, jogador de 44 partidas, 5 gols e 5 assistências na atual temporada. Passou pela base do Grêmio e rodou por vários clubes, entre eles Santa Cruz, Londrina, Novo Horizontino, Coritiba, Cuiabá, Bragantino, Guarani e Sport. Melhor momento da sua carreira de longe, com a camisa do Mirassol agora aos 31 anos de idade. Importante registrar que essa informação me foi confidenciada pelo presidente do São Paulo, Júlio Casares, que admitiu também que Vitinho, do Botafogo, segue na pauta tricolor. O Vitinho avisou ao São Paulo que vai dar preferência a propostas da Europa. Se elas não aparecerem até o mês de janeiro e até lá o São Paulo ainda não tiver encontrado um lateral direito, pode ser que exista uma retomada nas tratativas. O Corinthians ia explicar que Osmar Stabile, presidente do clube, deu um prazo até o fim dessa semana para que a Responsa Gaming apresente condições de bancar um contrato de 180 milhões de reais fixos por ano, além de bônus. Bora explicar essa história. O Corinthians busca um parceiro disposto a pagar mais pelo contrato master. O atual vínculo garante 103 milhões de reais por ano ao Timão. A Esportes da Sorte já topou bancar 150 milhões de reais, seria a manutenção do atual patrocinador. Mas a Responsa Gaming ofereceu 180 milhões de reais fixos, além de bônus, e uma série de outras vantagens, como a antecipação de 50 milhões de reais para a quitação do transfer ban. A Responsa Gaming também toparia adiantar 12 milhões de reais pelo prêmio da participação na Libertadores da América. O Osmar Stabile gostou da oferta e apresentou as condições para o compliance do Timão, que fez uma série de apontamentos. O que o Stabile fez? Repassou esses apontamentos à Responsa Gaming e espera por uma posição final até o fim dessa semana. A ideia é iniciar 2026 com um novo patrocinador, ou pelo menos com um acerto definitivo, ou com a Esportes da Sorte, ou com a Responsa Gaming, que pretende criar uma própria bet do Timão, algo como, por exemplo, a Timão Bet. Só para completar, esse dinheiro vai ser super importante, seja com a Esportes da Sorte ou com a Responsa Gaming. A ideia é tentar aumentar o número de receitas do clube e diminuir os custos do departamento de futebol Corinthians, que hoje gira uma dívida próxima a 3 bilhões de reais. Corinthians, qual a possibilidade de Savarino ser trocado por Gustavo Henrique e Ranieri? Corinthians tem a intenção de contratar um meio-atacante venezuelano do Botafogo e procurou o clube de General Severiano perguntando que jogador ou jogadores o Botafogo gostaria para que fosse feita uma troca. O Savarino, que não quis jogar no São Paulo, ainda não se posicionou sobre a possibilidade de atuar no Timão. Mas, enquanto isso, os clubes conversam e veio do Rio de Janeiro a pedida do Botafogo por Gustavo Henrique e Ranieri. A ideia do Botafogo era trocar seu meio-atacante por um zagueiro e por um volante, que são titulares absolutos do Corinthians. O Timão descartou por completo qualquer possibilidade de trocar 2 atletas titulares por um. Não vai haver negociação. Embora eu tenha conversado com o Luiz Carvalho, que é representante do Gustavo Henrique, perguntei aí, existe alguma chance de o Gustavo ser envolvido nessa troca? E a resposta do empresário me chamou a atenção, abre aspas, a chance dessa troca acontecer é a mesma de nós dois irmos para a Lua amanhã. Como eu estou no interior de São Paulo, descansando com a família, embora trabalhando e fazendo vídeos, dá para sacramentar que não estarei na Lua amanhã, então dá para contar também que o Gustavo Henrique não se mudará para o Botafogo. Até porque o Corinthians precisa desesperadamente de zagueiros. A ideia é contratar 1 ou 2 defensores, e o Gustavo Henrique se mostrou ao longo da temporada o defensor mais sólido e confiável do time. Corinthians que busca 2 zagueiros, busca um lateral direito em caráter de urgência e atacantes. De lado de campo, a ideia é tentar reforçar esse setor, especialmente porque Dorival Júnior sente falta de atletas de velocidade. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians.
o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!